Olá a todos e a todas. Essa é uma das histórias mais sensacionais que eu já ouvi. Definitivamente é algo que aconteceu com você ou com alguém que você conheça. Ao longo do vídeo você verá isso certamente. Eu já li histórias de todos os tipos, formas e contextos, mas quando são um fiel retrato da realidade, corroborado por centenas de pessoas dizendo a mesma coisa, além de ser um padrão, nós temos algo raro. E o poder universal é um deles. Eu não me canso de dizer, nosso cérebro é uma ferramenta incrível e o computador mais antigo que se tem conhecimento. Mas em nossa vida existem coisas evidentemente raras. Então, feche seus olhos e apenas ouça minha voz. Segundo se conta, em plena véspera de Natal, pouco depois da meia-noite, hora que a maioria das pessoas já tinham se recolhido, a cidade de Chicago repousava tranquilamente. Naquele local morava a senhora Juan Wester Anderson, uma mulher letrada, escritora, conferencista e professora com um trabalho muito reconhecido, ademais com artigos publicados em diversas revistas. Mas Juan também era mãe, e como a maioria das mães não conseguia dormir porque seu filho Tim não chegava em casa. E fazia sentido, porque embora o rapaz fosse maior de idade, responsável, teria de viajar 18 horas com 2 amigos até chegar à casa da mãe, onde passaria o Natal. As horas se passavam. A mãe, preocupada porque o filho nem ao menos telefonava, começou a ficar desesperada. Naquele dia, o meio-oeste americano enfrentava uma das maiores tempestades de neve da história. O frio batia recorde de menos 70 graus negativos. De tanto que as autoridades, por meio das rádios, alertavam para que ninguém ousasse sair de casa. Mas ela nada podia fazer. Naquela situação, a cada minuto mais angustiada ficava, e só lhe restava pedir a Deus para proteger e trazer o filho em segurança. E, caso fosse necessário, enviasse alguém para ajudá-lo. Então, com fé, com a fé inabalável que só as mães têm, assim foi feito. Bem, do outro lado, Tim estava bem. De carro viajava com apenas um dos 2 amigos, porque Dom, o outro amigo, já havia chegado na casa de seus pais. Embora pudessem pernoitar na casa de Dom por causa das péssimas condições do tempo, mesmo assim decidiram continuar o resto da viagem. Já na estrada, enquanto rodavam, ouviam o rádio. Ouviam um locutor dizer incansavelmente para que as pessoas não saíssem, porque a neve cobria as estradas. Então logo a notícia mal terminou de ser veiculada, a velocidade do carro diminuiu até morrer no meio da estrada. Apavorados, os rapazes ficaram. Também estavam em uma estrada deserta. Carros não havia, nem mesmo luzes de uma possível fazenda. Apenas gelo e frio extremo. Estavam rodeados pela neve. Pareciam condenados. Naquele momento, Tim sabia que a única saída era pedir ajuda a quem nunca nos abandona. Então, como a mãe, pediu a Deus. E as horas se passaram. 1, 2, 3, e aliás, o relógio analógico era cruel. Foi quando, de repente, foram surpreendidos por luzes acendendo-se e apagando pouco atrás do carro. Era muito estranho. Estranho demais, porque não viram nenhuma luz se aproximar. Foi quando, na janela do veículo, alguém bateu. Um estranho homem que parecia vestir um cachecol com capuz. Este homem perguntou se queria um reboque e, evidentemente, foi aceito prontamente. Ufa, estamos salvos, pensaram. Então, o carro foi levado até a casa de um amigo Dom, onde estariam seguros. Bem, na porta da casa do amigo foram recebidos imediatamente. Tão logo falaram com o amigo, se voltaram ao homem para agradecer e pagar pelo serviço. Porém, o sujeito simplesmente havia desaparecido. Não fazia qualquer sentido. Nenhum dos 3 ouviu som de correntes, nem motor do reboque, ou muito menos viram as luzes traseiras do veículo se afastando. A evidência, o único registro era a marca dos pneus na neve.
a marca dos pneus do próprio carro dos rapazes. Então, sem saber o que pensar, tampouco explicar, decidiram entrar em casa. Bem, o tempo se passou e tudo deu certo. Mãe e filho passaram o Natal juntos. Joan estava grata, porém absolutamente intrigada. Grata pela segurança do filho, intrigada porque supunha que se tratava de uma intervenção celestial. Nos momentos de angústia, nos momentos de sua oração, aliás, das duas orações, sua e do filho, só podia ser um anjo que o salvou. E, intrigada e evidentemente grata, decidiu pesquisar a fundo sobre o assunto. Bem, a mulher se enveredou profundamente. Em suas pesquisas, Joan levantou tudo o que podia sobre os seres angelicais. Descobriu que os anjos fazem parte da crença da maioria dos povos, de tanto que os institutos de pesquisa revelavam números inacreditáveis. Números que só não eram mais absurdos que as 3 grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, que admitiam a existência dos anjos. E, claro, descobriu que mesmo antes dessas religiões. Joan, quanto mais pesquisou, mais encontrou. Encontrou anjos cristãos com asas e descobriu que assim foi feito para poder diferenciá-los. Não obstante, passou por anjos da guarda, o anjo pessoal. Também estudou 2 anjos, um bom e um mau, que prestavam contas a Deus para os maometanos. E claro, na antiga angeologia judaica se deparou com a teoria do anjo pessoal. Em todas viu o retrato dos seres celestiais. Diante da profunda pesquisa e intrigada com o acontecido com o filho, decidiu saber ainda mais. Mas queria saber da boca das pessoas comuns, se tais contatos, tais visões com seres angelicais eram raros ou frequentes. Então, se valendo de sua posição de escritora, enviou uma carta para as revistas solicitando que publicasse. Carta se tratava de um pedido com o texto seguinte: estou à procura de pessoas que acreditam que podem ter se encontrado com um anjo. Não estou me referindo a seres humanos que, pela prática de atos de bondade, podem ser apropriadamente chamados de anjos. Estou falando de espíritos que aparecem em forma humana para dar algum tipo de ajuda. Por favor, respondam para a caixa postal. Alguns editores até responderam que não publicavam cartas deste tipo. Outros acharam esquisito. De tudo, ao final ficou sem saber se foi publicada ou não. E os dias se passaram. Aliás, semanas se passaram. Até que um dia tomou coragem e foi ao correio, à caixa postal que havia alugado para este fim. E, para sua surpresa, não havia lugar para uma carta. Não havia lugar, porque estava abarrotada. Lotada de cartas com relatos de pessoas de todos os cantos relatando seus encontros com os anjos. Então, respirou fundo e agradeceu. Então logo chegou em casa, estudou, catalogou e fez um compilado dos relatos. Relatos que deu vida ao livro Por Onde Caminham os Anjos, traduzidos para o português. Mas é um livro diferente. Diferente porque traz as impressões de pessoas comuns. Pessoas como nós que tiveram contato com esses seres celestiais. Também pessoas com receio de falar para não serem taxadas de loucas, que ainda hoje são ajudadas por anjos. Também tem aqueles que demonstraram o que sentem e como se sentem na presença reconfortante, especialmente nos momentos mais difíceis. Relatos de visões em forma física, outras em forma de luz. Também experiências de quase morte. Diante de tudo isso, eu só posso concluir que exista mais coisas entre o céu e a terra que nossa arrogância e vã filosofia não compreende ou não quer. A caixa postal dela ainda existe e está no livro, e eu deixarei o link na descrição do canal. Mas e você? Já foi visitada por anjos? Acredita nesses seres angelicais? Ou
tudo isso não passa de pareidolia ou outra explicação. É uma história incrível, realmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe o like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.